Olá, me chamo Diego, sou bibliófilo, amante da teologia, amo estudar tudo sobre religião e hoje estou fazendo esse vídeo especial dentro do que vocês me pediram, né? Eu coloquei lá dizendo quem queria que eu fizesse um vídeo falando sobre a interpretação de Gênesis e a maioria colocou que sim, né? Peço desculpa àqueles que disseram que não, mas lembrando que é um vídeo simplificado sobre essa interpretação, porque para falar sobre esse tema de Adão e Eva seria uma série de vídeos. É, então, eu quis fazer esse vídeo falando sobre a interpretação de Adão e Eva, porque tem vídeos circulando por aí na internet falando sobre vários tipos de interpretação, né, sobre essa história. Aí uns dizem que é sobre relação sexual, outros dizem que tem a ver com sentimento. E eu quero trazer a interpretação que seria mais correta dentro do contexto em que se passa essa história, né? É, Adão e Eva, a história de Adão e Eva, ele se passa, né, no livro de Gênesis. Gênesis, ele faz parte dos 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é chamado de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Que isso é o que os judeus chamam de Torá, né, que significa instrução, ensino, a lei. Por isso, quando ele fala a lei de Moisés, né, está se referindo à lei de Moisés, está se referindo a esses primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Que segundo, né, os judeus, né, Moisés deu a lei ali, né, deu não só deu 613 mandamentos, né, além dos 10 mandamentos, outras leis também. Então está dentro desse contexto. E você vai perceber isso claramente, ó, né? Quando lemos aqui em Gênesis 2, né, Deus fala assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebe? Então existe, né, fala aqui em Gênesis 2 que Deus colocou 2 árvores no jardim: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E, né, colocou essa árvore e colocou o homem no jardim, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se você olhar, né, o que Deus fez? Ele te pegou o povo, né, tirou do Egito, estava levando para uma terra, né, a terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel, uma terra, né, frutífera, próspera. E o que Deus fez, né, enquanto estava levando o povo para essa terra? Deu leis para o povo, né? Você vê, os 10 mandamentos, como a gente conhece, foi dado em quantas tábuas? 2 tábuas, né? E você vai ver ao longo dos textos, ó, como aqui, ó, Deuteronômio 30, que diz assim: Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vê como é que tem esses dois, ó, é vida e morte, bênção e maldição, como lá no texto de Gênesis: a árvore do conhecimento do bem e a árvore do mal, né? E a árvore da vida. E aí, né, Deus dá o quê? A lei, dizendo para que ele não comesse, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Então, Deus tira o povo, dá a lei para o povo, dizendo para o povo, né, não cobiçarás a mulher do próximo, não matarás, né? E aí você vê um monte de lei. Porque o que acontecia se o povo, se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que ia acontecer? Né? Aqui, ó, como diz: Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui diz, ó, fala que põe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para quê? Para que vivas tu e a tua descendência. Aí aqui, ó, Deuteronômio bem dizendo também, ó, a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando. Porém a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes, outros deuses que não conhecestes. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual vais possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Ó, e o que acontecia quando você, né, desobedecesse a lei de Deus? Né? Aqui, ó, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Então, né, o povo, quando desobedecia a lei de Deus, o povo, o que acontecia? Morria. Então, né, você percebe aqui que Deus falando para o homem, né, dizendo que se você comer desse fruto, você vai o quê? Morrer. Né? Porque, né, o que você fazia? Desobedecer a lei de Deus, desobedecer as leis de Deus, você o quê? Era morto pela, né, desobediência, rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia. Né? Então aqui, ó, vê aqui, ó, Romanos 7, ó, a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, tá vendo? Então, né, Deus fala: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Como Deus falando para o povo lá no deserto: não, né, não rejeite os meus mandamentos, né, para que vocês não morram. E engraçado, né, que fala não comer, né, não comer do fruto.
os judeus, eles têm o kasher, né, que é chamado adequado, correto, que são as leis para o que eles podem comer e o que eles não podem comer. Aqui, ó, você vem em Levítico 11, ó, fala aos filhos de Israel dizendo: estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra, tá vendo? Por exemplo, de todos os frutos você pode comer, só não pode comer da árvore do conhecimento do mal. Também, você não pode comer animais impuros, né? Aqui, ó, dentro dos animais, tudo que tem umas fezes, se divide em duas, rumina, deles comereis. Deles, porém, não comereis, dos que ruminam, dos que, ó, né? Então, tinha animais que você podia comer e animais que não podiam comer, animais puros e animais impuros, né? Aqui, ó, Deuteronômio 14, fala: filhos sois do Senhor vosso Deus, né? Aqui, ó, nenhuma coisa abominável comereis, tá vendo? Vê se não faz sentido. E o interessante é que, né, a palavra, né, a gente sabe, o primeiro nome é Adão. Só que Adão não é só o nome né, do primeiro homem que foi criado do pó da terra. Adão também é igual a gente usa a palavra que é uma sinédrio, né, que é representar uma parte pelo todo. É a mesma coisa como a gente fala homens, né, e quando a gente quer falar sobre os seres humanos, né, não está falando só do homem, o masculino. Na Bíblia também a palavra Adão é usada, é a mesma coisa. Aqui, ó, em Gênesis 1 fala que Deus assim criou o homem na imagem e a sua própria imagem, né? Ele criou o feminino e o masculino. Então Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança, ele criou os seres humanos, né, à sua imagem e semelhança, né? Homem e mulher. Aqui, ó, Gênesis 5, que criou, ó, e fala da genealogia de Adão, ó, que criou no dia de Adão a semelhança homem e Deus. E ele fez de Deus, eles criou feminino e masculino. Então, Adão é a mesma palavra que a gente, não é só para o primeiro homem que foi criado do pó da terra, mas também Adão significa homem, né? Significa a humanidade, né? Como a gente usa homem para falar da humanidade, então a palavra Adão também na Bíblia é usada para a humanidade. Ó, porque tem aqui homem como indivíduo e humanidade, sentido intencionado com muita frequência. Então percebe claramente, né? Fala aqui, botou o homem, né? O Adão, né? Aqui não só falando dos dois personagens, mas também da questão de ser na humanidade, né? E também o povo de Israel que foi tirado do Egito, né? O povo hebreu, que não, né? Deus deu a lei para o povo que obedecer a lei dele. Se não obedecesse, né? Ele morreria, né? Morreria como mostramos ali. E, né? Aí entra o terceiro personagem, que é a serpente, né? Fala: ora, a serpente era mais astuta de que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Interessante que a palavra serpente no hebraico é nahash. Nahash, né, que é serpente, mas também em alguns contextos, nahash, essa palavra também é usada como adivinhação, encantamento. Tá vendo? Praticar, adivinhar, observar sinais. Tá vendo? Então, né, os adivinhos, né, os falsos profetas, que o que? Levavam o povo de Deus a se desviar do caminho e, né, desobedecer a Deus e adorar outros falsos deuses. Né, aqui, ó, como em Deuteronômio 13, ó, que vem falando: quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizemos: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador dos sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Né? Então, aqui, ó, percebe claramente que, né, a entrada, né, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, né? O homem entendendo aqui, né, a mulher, né, o macho e a fêmea. E entra um terceiro personagem, que é a serpente. Ou seja, e aqui você vê já o que o povo fazia para desobedecer a lei de Deus. Né? Vinha um falso profeta, um adivinho, fazendo sinais e fazendo o povo o quê? Abandonar a lei de Deus. Não foi isso que a serpente fez? Seduziu Eva, né, para ela desobedecer a lei que Deus tinha te mandado, que era o quê? Não comer do fruto. E aí vem a serpente, seduz Eva e faz o quê? Desobedecer, como os povos, como os falsos profetas, né? Os que adoravam os outros deuses, faziam o povo de Israel também, o quê? Se voltar para outros deuses, voltar, né? Fazer idolatria, né? Cair na idolatria e se afastar dos mandamentos de Deus. E aí, olha, fala, né? Aí, olha, interessante também, ó. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Interessante que não é, né? A mulher fala que não era só para comer, mas também não era para tocar. Interessante que você vai ver na lei também, ó, como em Levítico 5, dizendo: ó, quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo, será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, ou seja, qualquer que for sua imundícia, qualquer que se faça imundo, lhe for oculto e souber depois, será culpado. Então, você vê,
como esse aqui enfatiza muita lei, né? Você vê, primeiro, não comer, como vem a lei, né, do kasher, né? De não comer coisa impura, e também não tocar, né? Não tocar em coisa impura, não tocar em morto, não tocar na mulher com fluxo de sangue. Então você vê, tá tudo conectado o quê? A lei. E aí, né, a serpente seduz fazer eles o quê? Desobedecerem a lei. E aí olha o que acontece, né? Aí diz que eles ficaram, né? Viram que eles estavam nus. É interessante que fala que a serpente era astuta. A palavra da nudez deriva dessa palavra astúcia, né? Olha, né? Aqui, ó. Então fala que eles ficaram nus, né? Ele percebeu que estavam nus, né? E a nudez aqui pode também simbolizar o pecado, né? A vergonha, né? Como você vai ver, não descobrir a nudez né, dos seus parentes, né? Como você vai ver as leis levíticas falando. Né, e aqui, ó, vendo, ou seja, a serpente astuta, né, malandra, sagaz, e o povo de Deus ignorante, burro, né, porque desobedeceu a lei de Deus, né, e caiu na artimanha da serpente, né, foi adorar falsos deuses. Aqui, ó. E interessante também, né, que acontece, após eles desobedecerem, o que Deus faz? Dá castigo para eles, né? A mulher multiplica a dor de parto, o homem, né, vai ter que trabalhar pelo suor do rosto. E o que você lê lá em Deuteronômio 28? Que Deus fala, se o povo obedecer, né, o povo vai ser sempre abençoado. Aí dá uma lista de coisas que o povo vai ser abençoado. Mas se porém, né, aí fala aqui, ó, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos em seus estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Aí olha as maldições. Maldito será tu na cidade, maldito serás no campo, vê o homem trabalhará pelo suor do seu rosto. Maldito o ventre, o fruto do teu ventre, vê a mulher terá né, dores no parto, né, no ventre. Né? Então aqui, ó, vê várias maldições que virá sobre o povo se o povo não obedecer. E, né, aí interessante, né, o povo o homem e a mulher são expulsos do jardim do Éden e eles estavam nus. E o que Deus faz? Fala aqui, ó, no verso 21, e fez o Senhor Deus Adão a sua mulher túnicas de peles e o vestiu, ou seja, fez túnica com peles de animal. E olha que interessante, como é que o povo, né, era perdoado dos seus pecados, né, como a gente na lei de Moisés? Era através do quê? Dos sacrifícios dos animais, não era? Né, os animais eram sacrificados, derramado o sangue dele, né, e isso fazia com a purificação do pecado do povo. E interessante que né, fala da expiação, né, fazer expiar. A palavra expiar vem de aqui, ó, kafar, significa cobrir, purificar, né? Cobrir, como propiciatório também, cobrir, ou seja, cobrir o seu pecado, né? Então aqui, ó, a nudez, Adão e Eva estavam nus, né? O seu pecado, e Deus vem e cobre o pecado, né? Com o quê? Com o sacrifício dos animais. Tá vendo? Não faz sentido a lei. Então é isso, por quê? Essa seria a interpretação mais correta. Por que isso? Porque não é uma história cronológica, é uma história com teologia, entendeu? A história de Adão e Eva é uma história, mas tem uma teologia por trás. Não quero dizer com isso que Adão e Eva, a história de Adão e Eva não pode ser verdadeira, assim, mas tem muita coisa que você percebe que está ligado ao contexto do Sinai, né? Porque segundo foi Moisés que escreveu esses 5 livros, né? O Gênesis seria escrito por Moisés e está dentro desse contexto das leis, né? Então essa é a teologia por trás da história de Adão e Eva. Então se vocês gostaram, né, deixe seu like, e mais pra frente, quem sabe, né, a gente pode estar fazendo uma série de vídeos para explicar cada vez com mais detalhes sobre esse assunto. Então muito obrigado por assistirem, fiquem com Deus e até a próxima!